Graças a Deus que Cristo foi ungido pelo Pai no Espírito como profeta, exatamente como Moisés profetizou em Deuteronômio 18. E é este profeta Jesus, o maior de todos os profetas, que nós vamos ouvir agora em Colossenses capítulo 2, versos 6 a 23. Colossenses capítulo 2, versos 6 a 23. O título de nossa mensagem é A Suficiência da Doutrina de Cristo para a Família da Aliança. A suficiência da doutrina de Cristo para a família da aliança. Vamos ler e ouvir a palavra do Senhor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados, com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Até aí, amém. O primeiro verso que nós lemos aqui foi o verso 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Este verso aí reflete algo que Jesus ensinou lá no final do seu ministério público. Se vocês lerem Mateus capítulo 23, quando Jesus estava na sua última semana de vida, Jesus teve um confronto público com os fariseus. Depois de muitos confrontos ao longo de seu ministério, Jesus teve seu último confronto público com os escribas e fariseus em Mateus 23, em que, diante de uma multidão, Jesus condenou publicamente o farisaísmo. E muitas coisas poderiam ser ditas sobre essa condenação ao farisaísmo, o ensino dos fariseus,
Mas a principal coisa que Jesus fala lá em Mateus 23, que vocês devem entender, e que é o mesmo que Paulo ensina aqui em Colossenses 2, é o seguinte: Jesus diz para a multidão: não tenhais, não chameis, não tenhais nenhum outro mestre exceto o Cristo. Cristo é o teu único mestre. Então, diante de todos aqueles ensinos dos fariseus, a ênfase de Jesus é: por que que os ensinos dos fariseus estavam errados? Porque estão errados todos os ensinos que não foram ensinados por Jesus. Essa é uma das verdades mais gloriosas que precisamos preservar na igreja, que em última análise, nós não devemos ter nenhum mestre que não seja o Senhor Jesus. Todos os ensinos, todas as doutrinas, todos os ritos, todas as cerimônias, se não foi ensinado pelo Senhor Jesus, é inválido e é inútil. É isso que Paulo diz aqui. Quando ele diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O sentido é que eles deveriam andar em Jesus, eles deveriam continuar em Jesus, da maneira que eles tinham recebido Jesus pelos apóstolos, da maneira que os apóstolos tinham ensinado. Ou seja, eles não deveriam pegar aquilo que os apóstolos tinham ensinado, eles não deveriam pegar aquilo que eles receberam do Senhor Jesus e fazer acréscimos ou diminuições. Não. Eles deveriam se contentar em andar no Senhor Jesus da maneira que eles receberam dos apóstolos. E aí ele vai dizer no verso 7, enraizados e edificados nele. O que é enraizado e edificado? As raízes está falando do princípio da fé. Em Hebreus capítulos 5 e 6, o apóstolo Paulo ele fala de doutrinas fundamentais. Existem doutrinas fundamentais no cristianismo. E lá o apóstolo Paulo ele diz que essas doutrinas são coisas como fé em Deus, arrependimento, batismo, ressurreição. Por exemplo, tem como você ser cristão sem se arrepender? Não. Arrependimento é uma doutrina fundamental, é a raiz. Tem como você ser cristão sem ter fé? Não. Hebreus 6 diz que isso é uma doutrina fundamental. Então, as doutrinas de Cristo, elas têm fundamentos. Elas têm raízes. Verso 7, enraizados. Você precisa começar com as raízes. Eu não acredito na ressurreição dos mortos. Eu não acredito na vinda de Cristo para o juízo final. Tudo isso é doutrina fundamental. Se você não acredita nessas coisas, você não é cristão. Então, isso que ele está dizendo, esteja enraizados em Cristo. E aí, depois de enraizado, vem edificado. Qual a diferença de enraizado para edificado? Edificado é o que vai construindo depois. Então, o cristão, quando você se converte, você tem as bases, você tem as raízes. Aí a árvore vai crescendo cada vez mais, vai dando cada vez mais frutos. É como um prédio que tem um fundamento e vai construindo em cima. Então, o ponto do apóstolo Paulo no verso 7 é que tanto as raízes quanto aquilo que vai sendo edificado posteriormente precisa ser de acordo com o que Cristo ensinou. Precisa ser nele. Precisa ser de acordo com ele. Ele continua no verso 7, assim como fostes ensinados. Assim como fostes ensinados, é aí uma condenação a todas as coisas que nós introduzimos e que nós não fomos ensinados. Mas veja que fostes ensinados aqui, presta atenção, não é ensinado por qualquer um. Eu vou fazer isso daqui porque eu fui ensinado. Foi ensinado por quem? Pelo pastor Frank. Isso não é o ensinado que ele está falando aqui. O ponto é se foi ensinado por Jesus. Você aprendeu com o pastor Frank. Mas o pastor Frank está ensinando conforme o Senhor Jesus.
Aí sim. Mas o ponto é, assim como fostes ensinados pelo Senhor Jesus. Então você vê aqui que tudo que a igreja faz, tudo que a igreja é, tudo que o cristão faz, tudo que o cristão é, tanto nas raízes quanto no edifício posterior, precisa ser de acordo com Cristo. E aí no verso 8, ele vai falar sobre as maneiras que os homens se utilizam para fazer acréscimos à doutrina de Cristo. Olha só no verso 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meios de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, filosofias e vãs sutilezas, tradições dos homens, ele está citando maneiras que os homens têm de fazer acréscimos à doutrina de Cristo. Por exemplo, daqui a algumas semanas vai ter algumas pessoas aí no Brasil dizendo que quando chegar naquela sexta-feira, você não pode comer carne. Você não pode comer carne. E aí se você perguntar, por que nessa sexta eu não posso comer carne? Eles não serão capazes de citar palavras de Jesus para provar isso. Não vão poder citar palavras de Jesus para provar por que eles não podem comer carne. O que eles vão citar para provar que eles não podem comer carne? Vão citar tradições dos homens, mas não as palavras de Jesus. Então, tradições dos homens é uma das maneiras que os homens, o mundo, fazem acréscimos ao que Jesus disse. Então você vê aqui que Paulo, ele não só diz, não façam acréscimos, mas ele diz, estas são as maneiras que os homens fazem acréscimos. Vãs filosofias e vãs sutilezas. Daqui a pouco nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor. Quando a gente celebrar a ceia do Senhor, eu vou comer pão e eu vou beber vinho, e o vinho vai continuar sendo vinho, e o pão vai continuar sendo pão. Existem alguns no Brasil, no mundo, que vão te dizer, você está comendo esse vinho, está bebendo esse vinho, tem gosto de vinho, tem cheiro de vinho, aí você fala, então é vinho. Tem gosto de vinho, tem cheiro de vinho, e a Bíblia diz que é vinho. Aí eles vão dizer, mas não é vinho. Aí você fala o quê? Eles vão falar, é o sangue de Jesus. Representa o sangue de Jesus? Eles vão falar, não é que representa. É o sangue de Jesus. Esse é o ensino da Igreja Católica Romana. Eles vão falar, não é vinho. Não é nem uma figura do vinho. E se você disser que é vinho, é anátema. Como que eles defendem isso? Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Eles vão falar, porque Aristóteles, ele falava sobre a essência, sobre os acidentes, eles vão começar a citar Aristóteles para dizer que você está cheirando vinho, mas não é vinho. Entendeu? Então aqui Paulo está advertindo sobre essas coisas. Sobre essas filosofias e vãs sutilezas. É assim que são os hereges. Você vai conversar com os hereges, as suas motivações não são palavras claras de Jesus. Palavras de Jesus. Eles têm um monte de história, um monte de sutilezas filosóficas, um monte de tradição para dizer que o que você ouviu Jesus dizer não é o que você ouviu Jesus dizer. É o contrário. Tem ideia que é tão absurda que você precisa ser muito filósofo para você conseguir acreditar naquele absurdo. Para poder se enganar com bastante eficácia. Né? Eu cresci sabendo o que é um homem e o que é a mulher. Tem os filósofos que vão te explicar o que você está vendo. A mulher, na verdade, não é a mulher. E homem e mulher não existe. Como é que eles conseguem ficar tão louco assim? É de tanto ficar trancado lendo uma loucura. Então, Paulo, ele está advertindo sobre essas coisas. Tomem cuidado com
filosofias e vãs sutileza, tradições dos homens, porque nós devemos nos apegar à tradição de Cristo, à palavra de Cristo. E deixa eu falar aqui para vocês o quanto que isso é sério. O quanto que isso é sério. Lá nos 4 evangelhos, Jesus, ele repete algo diversas vezes. Deixa eu dizer aqui. Quando Jesus fala algo uma vez, isso é suficiente. Se Jesus falar algo uma vez, todo mundo tem que se prostrar, obedecer e exaltar. Se ele fala 5, 6, 7 vezes, aí que você realmente tem que tomar cuidado. Deixa eu te falar algo que Jesus fala várias vezes no Evangelho. Não precisa abrir aí, tomaria muito tempo. Mas ele diz várias vezes assim, ó: a minha palavra não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus sempre enfatiza. A minha doutrina... Vamos ler uma dessas vezes. Abra em João 12. Abra em João 12. Ó, João 12... versos 47 a 49. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Está vendo o verso 49? Que Jesus está enfatizando o quê? Que tudo que ele ensinava, como homem, como mediador, como o mestre enviado pelo Pai, tinha uma restrição. Jesus fala: eu, Jesus de Nazaré, homem, não ensino qualquer coisa. Verso 49. Não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Pergunta: nós temos mais autoridade do que Jesus? Porque se Jesus só podia ensinar o que o Pai mandou ele ensinar, como que a igreja pode ensinar o que Jesus não mandou ensinar? Porque se nós dizemos que a igreja tem autoridade de ensinar livremente o que ela quer, então a igreja está com autoridade maior do que Jesus, porque nem Jesus ensinava tudo o que ele queria. E nós vemos que esta regra Jesus impôs aos apóstolos. Virem para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Vejam, Mateus 28, vamos ler a partir do verso 17. Quer dizer, verso 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado até aí. Então você vê que quando Jesus manda os apóstolos batizar todas as nações, que nós estamos fazendo aqui, aos pouquinhos a gente vai batizar a nação inteira, né? Vamos batizando um por um. Ele dá uma ordem, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, os apóstolos que conviveram com Cristo por 3 anos e meio, desde o seu batismo até a sua ascensão ao céu,
eles têm o limite daquilo que eles podem e devem ensinar. O ensino dos apóstolos é, no verso 20, limitado ao que o próprio Jesus ensinou. Esse limite, então, é igual ao limite do próprio Cristo. Então, quando o Pai enviou o Filho só ensinava o que o Pai mandou, não é isso? E quando o Filho mandou os apóstolos só ensinavam o que Jesus mandou. Não é simples? Por que a gente inventa tanta moda? Por que a gente complica palavras tão fáceis? Volte para Colossenses 2. Então, diante dessas verdades, nós entendemos que sempre que nós falamos de discipulado, sempre que nós falamos de batizar, nós não podemos separar a verdade do batismo, como nós vemos em Mateus 28, da realidade da suficiência da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é suficiente para a família da aliança, para o povo de Deus. A doutrina de Cristo é suficiente para que os pais saibam como ser pais. A doutrina de Cristo é suficiente para que os filhos saibam como ser filhos, como ser cristãos. E a doutrina de Cristo é suficiente para que os pais saibam como criar seus filhos como filhos da aliança. Meus irmãos, a coisa mais importante que você precisa fazer é se tornar familiar, ganhar familiaridade com a doutrina de Cristo. Leiam os sermões de Jesus, aprendam as parábolas de Jesus, estude os discursos de Jesus, os principais sermões, o Sermão do Monte, as parábolas do joio e do trigo, a parábola do reino de Deus, todas as parábolas dele, do filho pródigo, o sermão profético, os discursos de Jesus contra os fariseus, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Estude os 4 evangelhos, estude a fundo, porque aquilo é suficiente para todas as coisas. Vocês não precisam, para criar os seus filhos, para ser uma família cristã, vocês não precisam nem de vãs filosofias, nem de tradição de homens. O que eu preciso fazer para criar meus filhos no caminho do Senhor? Se não estiver nos 4 evangelhos, você não precisa. É simples assim. Mas pastor, você está falando dos 4 evangelhos, você não está desprezando os demais livros da Bíblia? No dia que você entender os 4 evangelhos, você vai entender os 66. Deixa eu dizer a regra aqui para vocês, tá? Você acabar de ler em Mateus 28, que Jesus proibiu os apóstolos de ensinar qualquer coisa que ele não tinha ensinado. Então, se você ler o resto dos livros do Novo Testamento, tudo que os apóstolos ensinam nos outros livros, Jesus já tinha ensinado os 4 evangelhos. Sem exceção. Absolutamente sem exceção. Por exemplo, quando Pedro vai pregar, a primeira pregação lá de Pedro em Atos 2, né? Quando Pedro prega o evangelho. Aí Pedro fala sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a salvação de Jesus. Aí Pedro fala sobre essas coisas e ele cita os livros dos Salmos. Para dizer assim, Salmo 16 é Jesus ressuscitando. Salmo 110 é Jesus no céu. Com quem Pedro aprendeu sobre isso? Se vocês voltarem em Lucas, quando Jesus ressuscitou, ele ensinou Pedro a ler os Salmos vendo Jesus. Então Pedro aprendeu isso com Jesus. Pedro não estava pregando lá na própria cabeça. Não estava pregando na própria cabeça. Não tem absolutamente nada, desde Atos até Apocalipse, que não esteja nos 4 evangelhos. Quando Paulo ensina que a justificação é pela fé somente, quem é que ele está seguindo? É o que Jesus ensinou sobre a salvação. Então pronto. Todos os livros do Novo Testamento são repetições do que Jesus ensinou no seu ministério. Os apóstolos são isso. Apóstolos são testemunhas
Não são inovadores. São testemunhas de Jesus. E os livros que vêm antes? O Velho Testamento a gente segue também por causa de Jesus. Por que eu creio em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Josué? Por que eu creio nesses livros? Porque Jesus mandou crer. Em última análise é isso. Eu não tenho motivo nenhum para crer que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, exceto porque Jesus mandou eu crer. E essa razão é a maior e mais suficiente de todas. Todas as outras razões para crer em qualquer coisa são reduzidas ao nada diante de Jesus, confirmando que Gênesis 1, 2, 3 é verdade. Então, de Gênesis a Malaquias é isso. Jesus, quando ele enviou os apóstolos, ele deu uma Bíblia aos apóstolos. Os apóstolos, quando foram enviados para converter os gentios e fundar a Igreja Universal, eles carregavam uma Bíblia. Eles deram esta Bíblia à igreja, que é o Velho Testamento. E quem é que os ensinou que essa era a palavra de Deus? Jesus. Então, com isso aprendemos que nós não devemos ter nenhum outro ensino na igreja, exceto aquele que procede da palavra, da boca do Senhor Jesus. E você se pergunta, por que Jesus tem tanto crédito, tanta credibilidade assim, a ponto de não crermos em nada exceto do que ele ensinou? A ponto de criarmos as nossas famílias pautados exclusivamente na doutrina dele. Por quê? É o que está no verso 9 de Colossenses 2. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aqui nós vemos a verdade da pessoa e das naturezas de Jesus. Se Jesus fosse um homem qualquer, se ele fosse tipo eu assim, não tinha essa autoridade toda. Ele tem essa autoridade toda porque ele, sendo homem, corporalmente, ele também é Deus. Está vendo aí no verso 9? Nele, em Jesus, habita corporalmente, ou seja, no corpo humano dele, toda a plenitude da divindade, porque Jesus é Deus. Então, quem é que sabe mais sobre a origem do universo? É Deus ou são os homens? É Deus. Deus estava lá. Ele criou o universo. Então, obviamente, quando alguém diz que o universo começou assim, e Jesus diz, não, começou igual está lá em Gênesis 1, 2, 3, nós acreditamos em Jesus e nós rimos de todas as filosofias e vãs sutilezas que se opõem a Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus, ele é Deus e ele é homem. Por isso ele tem toda essa autoridade. E por isso diz o verso 9, o verso 10. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Estais perfeito nele. O que significa? Que tudo nós encontramos nele. A salvação, toda a sabedoria, toda a inteligência, está tudo nele. De forma que nós não devemos encontrar ou buscar em nenhum outro mestre espiritual, em nenhum outro guru, nenhuma outra divindade, nenhum outro Deus. Nós não devemos buscar nada. Ele é a perfeição, porque ele é a ponte entre nós e Deus. Você vê que Jesus aqui é a ponte, é o ponto de contato. Ele é Deus e ele é homem. E por isso ele é o mediador. Por que você vai buscar em outros aquilo que em Cristo é pleno e absoluto e perfeito? Por que buscar em outros? São loucos todos que buscam outros caminhos, que não seja Jesus. Jesus é o único caminho, o único mediador. E aí, entre os versos 11
e os versos 17, entre os versos 11 e 17, depois de falar sobre a suficiência de Cristo, entra uma das questões que eu já levantei aqui de forma preliminar, que é se Cristo é tão suficiente assim, para que o Velho Testamento? Então, é uma dúvida não só que a gente pode ter aqui, mas que muitos poderiam ter naquela época. E aí, entre os versos 11 e o verso 16, Jesus vai falar, Paulo vai falar sobre a relação entre Cristo, aquilo que Cristo ensinou nos 4 evangelhos, e aquilo que vem antes de Cristo. Então, no verso 11, Paulo diz assim, no qual também estáis circuncidados. Está vendo que ele diz aí, circuncidados? Bom, um princípio importante de leitura, isso aqui não é só a leitura da Bíblia não, tá? Qualquer tipo de leitura que você fizer, é ler as coisas dentro do contexto. Então, se alguém vai ouvir o que você diz, já viu aquela pessoa que pega o que você disse, distorce e coloca como se fosse o contrário? A gente não gosta que faça assim com a gente. Então, a gente também não pode fazer com Deus. Então, circuncisão, ele está falando de circuncisão. Tem um significado na Bíblia. Esse significado vem lá de Gênesis. Então, não é o que você acha que é circuncisão. É o que é circuncisão na Bíblia. A circuncisão é um rito que Deus instituiu lá no livro de Gênesis, quando ele fez uma aliança com Abraão. E no Novo Testamento, esse mesmo rito, ele deixou de ser aplicado, deixou de ser vivido, assim como outros ritos, outras cerimônias, como o sacrifício de animal, que a gente já vai ver. E você pode ler sobre isso em todo o Novo Testamento. Mas aqui Paulo vai dizer algo que parece estranho. No qual também estáis circuncidados. Ele está falando que em Cristo nós somos circuncidados. À primeira vista, isso soaria estranho, porque os cristãos falam assim, peraí, Paulo, peraí. No Novo Testamento a gente não é circuncidado. Seria a reação normal. Mas veja que Paulo está falando, não, vocês estão. Mas deixa eu explicar qual é a circuncisão que vocês têm. Ele vai dizer que é a circuncisão de Cristo, que não é feita por mão no despojo do corpo do pecado na carne. Ou seja, não é aquela mesma velha circuncisão, mas é uma nova circuncisão que no verso 12 nós vemos que é o batismo. Então, os versos 11 e 12, ao explicar a relação entre o Velho Testamento e o Novo, está explicando que a circuncisão do Velho Testamento foi substituída pelo batismo. E ele chega a chamar no verso 11 o batismo de circuncisão de Cristo. O que ele chama de circuncisão de Cristo é o batismo que ele explica no verso 12. Aí a gente tem que se perguntar, por que o batismo é chamado de circuncisão? Se uma coisa é chamada pelo nome de outra, isso indica que o significado é o mesmo. Isso é uma regra simples. Se uma coisa é chamada pelo nome de outra, quer dizer que existe uma equivalência. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 1, Israel é chamado de Sodoma. Por que Israel é chamado de Sodoma em Isaías 1? Porque espiritualmente é equivalente. Por que em João, o Evangelho de João capítulo 1, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. O cordeiro era um animal sacrificado lá no Velho Testamento. Quando João diz, este é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo, Jesus é aquilo
que o animal sacrificado representava equivalência espiritual. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando como entender aqueles ritos e cerimônias do Velho Testamento. Ele está te ensinando a entender como que ele se aplica no Novo Testamento. Ele está dizendo que a circuncisão agora é o batismo. E aí a gente vai ver no resto do Novo Testamento que a circuncisão é o batismo, porque no Velho Testamento a circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e Abraão. Então, quando Abraão se converteu da idolatria, Abraão era um idólatra, vocês sabiam disso? Abraão adorava falsos deuses. Como é que Abraão foi salvo da idolatria, do pecado, da perdição? Como é que Abraão foi salvo? Romanos capítulo 3 diz que Abraão foi salvo da mesma forma que nós. Romanos 3 e 4 diz que Abraão foi salvo da mesma forma que nós. Ele foi salvo por meio da fé em Jesus. E quando Abraão foi salvo por meio da fé em Jesus, da idolatria, foi salvo. Deus falou para Abraão: agora que vocês creem, que você, Abraão, crê, você vai receber um sinal de que você faz parte do meu povo, que você crê. E esse sinal é a circuncisão. O Novo Testamento ensina não simplesmente que nós somos salvos da mesma forma que Abraão, mas que nós somos salvos da mesma forma que Abraão, e assim nós fazemos parte da mesma aliança que Abraão. O Novo Testamento ensina que a aliança que Deus fez com Abraão é a mesma aliança da qual você faz parte. Quando a gente nega isso, a gente está negando aquilo que os judeus inimigos do evangelho mais queriam negar. O que os judeus inimigos do evangelho queriam negar lá no Novo Testamento? Vocês, gentios, vocês não são filhos de Abraão. Vocês são gentios, vocês são gregos. Vocês são pagãos, vocês vão para o inferno, vocês não têm nada a ver com Abraão. É isso que os judeus falavam lá no Novo Testamento. Por que Paulo tomou uma surra em Jerusalém? Porque ele chegou em Jerusalém e diz: não, as famílias dos gentios fazem parte da mesma aliança com Abraão. A mesma aliança. Por isso, os filhos dos gentios são como os filhos dos judeus. Isso é algo central no Novo Testamento. Paulo diz em 1 Coríntios 7, se vocês fossem pagãos e idólatras, os seus filhos seriam imundos. Mas agora que vocês são crentes, os seus filhos são santos. Então, a mesma diferenciação que havia no Velho Testamento entre os filhos dos crentes e os filhos dos ímpios, essa mesma diferenciação é feita agora porque é a mesma aliança. E aí os judeus diziam: peraí, apóstolos, peraí, Paulo, se é a mesma aliança, então vocês têm que circuncidar. E vocês têm que subir para Jerusalém para oferecer sacrifício de animal. Não é a mesma aliança? É a mesma acusação que fazem contra nós hoje. Quando nós dizemos que nós temos a mesma aliança, muitos até crentes vão dizer: que mesma aliança? Então vocês têm que circuncidar, têm que seguir as cerimônias do Velho Testamento. É a acusação que fazem contra nós.
Mas nós temos que responder da mesma forma que Paulo respondia. Não. Nós temos a circuncisão quando nós somos batizados. Porque depois que Jesus Cristo morreu na cruz, não pode mais haver cerimônias com derramamento de sangue. É por isso que a circuncisão mudou. Por que a gente celebra a ceia do Senhor sem derramar sangue? Porque depois que Jesus morreu na cruz, não pode haver derramamento de sacrifícios de animais. Veja, Deus não mudou as promessas. Deus não mudou a aliança, não mudou o mediador. Ele não mudou a essência de quem ele era e de suas alianças. O que ele mudou é, depois que Jesus foi crucificado e derramou seu sangue, vocês não podem mais marcar a aliança com mais derramamento de sangue. E por isso os nossos sacramentos não derramam mais sangue. Porque Jesus derramou o seu sangue. Por isso que nós celebramos com o pão e com o vinho. Porque o sangue já foi derramado. E por isso que nós marcamos os filhos de Abraão com água. E não mais com sangue derramado. Por isso que ele diz no verso 16. Quer dizer, verso 14 em diante. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou de meio de nós, cravando-as na cruz. Então você vê aí que veio a cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então ele está falando aí sobre a ressurreição. 14 é a crucificação de Jesus, e o 15 é a ressurreição de Jesus. No verso 16, ele vai citar diversas cerimônias. Ele diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Comer e beber aí, esses termos que ele usa aí, aparecem muitas vezes no Velho Testamento. Muitas vezes, exatamente como essa frase. Ele está se referindo ao culto do Velho Testamento, onde eles, por exemplo, comiam o cordeiro, ervas amargas, os sacrifícios de animais. Ele está dizendo que nós não devemos mais praticar essas coisas, porque no verso 17, essas coisas eram sombras de Cristo. Essas coisas eram sombras de Cristo. Então ninguém vos julgue pelo comer ou beber. Tem gente que lê isso aí e fala, eu como igual louco sim, mas ninguém pode me julgar. Eu sou beberrão, mas ninguém pode... Não tem nada a ver com isso não, tá? Por favor, parem de tirar as coisas do contexto. Essa frase aí aparece muitas vezes, o comer e beber aí. Vocês lembram, por exemplo, na Páscoa. Eles tinham que ir no templo de Jerusalém, fazia parte do culto. Aí tinha o cordeiro que eles tinham que comer. Os cristãos do Velho Testamento não sacrificavam mais animais, não comiam, bebiam esses sacrifícios. E Paulo está dizendo, ninguém vos julgue, porque essas coisas do Velho Testamento, elas eram sombras de Cristo. Elas representavam a Cristo. Quando ele fala aí dos dias de festa, ele está falando da festa da Páscoa, Pentecoste, aquelas festas do Velho Testamento. A lua nova, tinha a festa da lua nova. Quando ele fala dos sábados, os sábados do Velho Testamento. Então essas coisas que faziam parte do Velho Testamento ficaram para trás. E aí ele vai encerrar a discussão a partir do verso 18. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade, e o culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu,
O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que o nosso cabeça é Cristo. Tudo que fazemos tem que ser porque Cristo mandou. Então, ninguém vos domine. Ou seja, ninguém usurpe o lugar de Jesus, impondo ensinamentos que Jesus não ensinou. Esse que é o sentido. E que quando ele diz assim, ó, com pretexto de, o que quer dizer com pretexto de? Com justificativa de. Ó, e humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. O que quer dizer culto dos anjos? Quer dizer, ó, a pessoa chega assim, ela quer impor algo sobre você. Ela quer impor a doutrina, ela quer impor um ensinamento que Jesus não ensinou. Aí como ela não pode te mostrar isso nos 4 evangelhos, nem nas epístolas de Paulo, nem nas epístolas de Pedro, João, Judas, etc. Nem nos livros de Moisés, aí ela começa a dizer que viu o anjo. Não, mas um anjo me falou. Envolvendo-se em coisas que não viu, ou seja, falso profetismo. Falso profetismo, verso 19, e não ligado à cabeça. Então você vê aí que assim como no Velho Testamento, o povo de Deus era proibido de fazer acréscimos à doutrina de Deus, no Novo Testamento também. Nós devemos adorar a Deus somente da maneira que Cristo ensinou. Princípio regulador do culto. Está aí. Tem gente que fala assim, não, o princípio regulador do culto era só para o Velho Testamento. No Novo Testamento a gente está livre para fazer o que a gente quiser. Poxa, então no Velho Testamento eles tinham uma cabeça e agora não tem. Porque no Velho Testamento eles tinham que obedecer à cabeça, que era Deus. No Novo Testamento não tem mais uma cabeça? Não, meus irmãos. No Novo Testamento também, ninguém vos domine. Verso 20. Quer dizer, verso 22, com preceitos e doutrinas dos homens. O que é preceitos e doutrinas dos homens? O que Jesus não ensinou. E essa, meus irmãos, é a essência da circuncisão no Velho Testamento. E vocês viram em Mateus 28 que essa é a essência do batismo no Novo Testamento, é obedecer Jesus. A família da aliança é a família que aprende a obedecer Jesus, que busca a sabedoria em Jesus. Nós vamos começar aqui, esta semana, um curso de criação de filhos. Nós vamos dar para todo mundo que quiser aprender sobre isso na igreja. E uma das coisas que eu vou trabalhar é o livro de Provérbios. O que eu tenho que ler para aprender a criar filhos como um filho da aliança? O primeiro livro que você tem que ler, um dos primeiros livros que você tem que ler é Provérbios. Porque o livro de Provérbios é Jesus falando. O livro de Provérbios é sabedoria prática para os pais ensinar os filhos. Então, uma família da aliança é a família assim, que busca tudo em Jesus. Aonde que Jesus falou? Vamos lá, vou te mostrar. Provérbios 30. Provérbios 30 diz que Deus tem um filho. Provérbios 8 diz que o Filho de Deus é a sabedoria. João 1 diz que a sabedoria se fez carne e habitou entre nós. Acompanha o raciocínio? Provérbios 30 diz que Deus tem um filho. E, aliás, diz que nós não devemos acrescentar as suas palavras do filho. Provérbios 8 diz que o Filho de Deus é a sabedoria. E essa sabedoria é a que se encarnou em Jesus de Nazaré.
Logo, a sabedoria que fala em Provérbios é Jesus falando. É Jesus, que é Deus, e o eterno Filho de Deus, pregando o livro de Provérbios. Então, se você lê Provérbios, você está ouvindo um sermão de Jesus. Provérbios de Jesus. Salomão teve um encontro com Jesus, quando ele teve um encontro com a sabedoria. Nunca, portanto, esqueçam isso, Davi e Bruna. Nunca se esqueçam que Jesus é suficiente para a sua família. E que vocês não precisam de nada fora de Cristo. Vocês só precisam tudo dentro de Cristo. Cristo é o centro de tudo. Em Cristo nós temos a nossa circuncisão. Em Cristo nós temos o nosso perdão, o nosso sacrifício, o nosso sacerdote, o nosso templo, a nossa sabedoria. Em Cristo nós temos tudo. E o batismo, ele é um sinal disso. Ele é um sinal, mas o sinal e o selo não é mais importante do que aquilo que o sinal e o selo significa. A água não é mais importante do que o Espírito. Porque quem tiver o sinal da água, mas não tiver a doutrina de Cristo, esse será afogado eternamente, como foi Faraó. Então nós vamos aqui marcar esta família da aliança, esse filho da aliança com a circuncisão de Cristo, porque ele pertence a Cristo. Mas nós queremos ter a realidade que essa água significa, que ele seja lavado pelo sangue e pelo Espírito de Jesus. Vamos orar. Altíssimo Deus, nos ajude a entender que Cristo é suficiente. Nos ajude a entender, Senhor, que nenhuma família, nenhuma criança precisa de nada fora de Jesus. Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da inteligência. Porque tudo que nós podemos conhecer de verdade procede daquele que é o próprio Criador dos céus e da terra, o próprio Criador da realidade. Como pode haver realidade ou graça fora dele, se tudo veio de Deus por meio do seu verbo? Senhor, nós pedimos que nós não venhamos ser enganados por nenhuma vã filosofia, por nenhuma sutileza, por nenhum preceito e doutrina de homens, por nenhuma tradição de homens. Nós te agradecemos e nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.